Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo, aqui vai mais uma parte. Eu tinha dito que era a primeira e o segundo vídeo, como vocês viram aqui no Rumble, mas acabei de descobrir uma outra entrevista com o mesmo homem e ele, nesta entrevista, ele deixou escapar partes muito importantes que nós precisamos saber. Isto é um documento de 11 páginas. Claro que eu não vou falar tudo, mas eu vou tentar explicar a vocês alguns dos trechos que são fundamentais, nós precisamos saber. Quero vos dizer que realmente há um plano satânico para a destruição da humanidade e eles vão fazer isso sem dor nem piedade, aliás, estão fazendo. Mas eu vou ler aqui, eu traduzi essa parte aqui e vou ler aqui só um trechozinho que diz aqui assim. Portanto, isto aqui, como vocês sabem, é a missão anglo-saxônica. Isto aqui é algumas coisas que fala nesta tal missão. Uma delas é destruir a humanidade e ficar somente 500 milhões de pessoas. E agora aqui ela diz assim: historiadores nos dizem que a missão anglo-saxônica ou Saxon refere-se à disseminação do cristianismo no século IX, assim que seja, século VIII. Mas mais de 1000 anos depois, agora, há outro significado muito mais sinistro para a frase anglo-saxônica. Recebemos recentemente 11 páginas de informação de um informante que estava fisicamente presente em uma reunião dos maçons na cidade de Londres em 2005 e está falando exatamente sobre estes vídeos. Este homem, como muitos com quem falamos, não é mais capaz de viver com a sua consciência e manter essa informação em segredo. A minha ideia original era liberar uma transcrição da entrevista como fazemos no passado, mas a matéria que cobre é tão crítica para mim, as peças que falam são tão importantes que dei o passo de apresentar as informações num vídeo. O vídeo já está tirado do ar, eles já tiraram, mas graças a Deus que temos aqui esta informação e então eu vou-te trazer alguns dos trechos deste vídeo, desta informação aqui neste vídeo. Dizendo na frente que o que vais ouvir é realmente assustador, mas várias vezes eles dizem ali, especialmente aqui nesse documento, para não termos medo. Nós temos é que ser informados para depois sabermos como é que nós vamos agir quando tudo isso vier. Também sabendo de antemão que tudo o que vai acontecer é porque o nosso Pai deixou. Nós sabemos que há uma guerra física e espiritual. E a guerra física, essa que nós estamos vendo no dia a dia, essas pandemias e isso tudo. A guerra espiritual é algo que eles lançam e o nosso Pai Celestial o permite acontecer, o trava, manda os seus anjos poderosos e não deixa que isso aconteça. Aqui vai então algumas partes do trecho deste documento. Eu já ouvi esta frase antes. Qual é a frase? Missão anglo-saxônica. Eu não quero discordar aqui, mas a bandeira que eu tenho contra isso é, na verdade, que eu realmente estou começando a entender. Este plano é tão arrepiante quanto possível. Pelo que você está dizendo, e este é o motivo porque se chama missão anglo-saxônica, é porque basicamente o plano é acabar com os chineses para que após o cataclismo, portanto vai haver um grande cataclismo, após o cataclismo, e quando as coisas começarem a ser reconstruídas, sejam os anglo-saxões que estão em posição de reconstruir e herdar a nova terra, sem mais ninguém por perto. Isso está certo? E ele disse, se está certo, eu realmente não sei, mas eu concordo com você. Pelo menos no século XX e mesmo antes no século XIX e XVIII, a história deste mundo foi predominantemente gerada a partir do oeste e da região norte do planeta. Outros tentaram, mas falharam. E também é seguro dizer que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram guerras fabricadas, planejadas. Eu tenho a certeza disso. E eles foram usadas como trampolins para eles chegarem aonde estão agora.
e qualquer historiador lhe dirá que se isso não acontecesse, isto não teria acontecido. Portanto, se aquele poder que eles tiveram depois da guerra, há que fez eles chegarem aonde chegarem. Eu já tinha visto dizer que as guerras foram planejadas. Claro que eles sempre metem a culpa em A, B e C, porque eles são invisíveis, eles são cabeças do oculto, do escuro. E então, aqui vai mais uma, e ele diz assim, não, se isso não acontecesse, não teríamos as Nações Unidas, não teríamos os Estados Unidos da América se tornando uma superpotência em um curto período de tempo, eles se tornaram uma superpotência dentro de 4 anos de guerra e eles acabaram com as armas nucleares. E as pessoas, eu sinto, precisam saber disso. Para as suas agendas, o Ocidente está se tornando a forma predominante do mundo. Isto está fora de questão. Olhando para trás, pode-se ver uma espécie de estratégia de longo prazo que se estendeu por várias gerações, mesmo que não se pudesse ver a madeira das árvores na época. Esta é a natureza das pessoas, realmente você sabe. Apenas vivemos nossas próprias vidas, com as nossas famílias, com as pessoas mais próximas e nós fazemos o melhor que podemos. Não é muito frequente colocarmos a cabeça acima do parapeito e darmos uma olhadela ao redor para ver o que realmente está acontecendo. Eu receio que não somos muito bons em fazer isso. Eu sou um exemplo. Eu já estive envolvida em tanta coisa e simplesmente abaixei a cabeça e continuei fazendo o que estava fazendo, ignorando o que está acontecendo, possivelmente negando subconscientemente o que estava acontecendo, até que eu realmente disse, eu tenho que falar sobre isso. Por outras palavras, meus irmãos, os homens deixaram de lutar. Os homens, porque as mulheres antigamente não iam para a guerra, quem ia eram os homens. E ninguém quer fazer nada, ninguém quer se pôr em nada. Por isso nós hoje estamos com a corda ao pescoço. Vou ler mais um trecho deste documento, diz o seguinte, diz assim, então deixa-me dar-te uma resposta a você. Esta distribuição de eventos que você descreve, portanto você diz que vai haver uma troca nuclear, depois o cessar-fogo, depois o uso de armas biológicas. O que você está dizendo é que isto vai resultar em um caos tão grande, na verdade, que será necessário uma geração de humanidade para reconstruir tudo isso. E durante todo este tempo terá que haver algum tipo de infraestrutura totalitária pesada para lidar com essa emergência e reconstrução em andamento. E então, em algum momento, haverá este grande evento geofísico, mas eles terão que começar o mais rápido possível. Ok, deixa-me parar aqui. Eu tenho algumas coisas para vos dizer. E uma delas é o seguinte, meus irmãos. Nada acontece por acaso. Acabamos de assistir àquela grande tragédia que aconteceu em Texas. Eles ali estavam treinando para fazerem este cenário. Isto aqui o que é, meus irmãos? Isto aqui é um filme, chama-se A Day After Tomorrow, o dia depois da manhã. E aqui aparece Nova York toda soterrada em gelo. Só aparece aqui um pouco dos arranha-céus. Agora eu quero que vocês ouçam o que é que ele vai dizer. Este homem, portanto ele está fazendo a entrevista e ele pergunta ao tal homem incógnito, você acha que eles sabem mesmo quando é que isto vai acontecer? E você acha que isto vai acontecer algum dia? E o homem incógnito disse assim, sim, eu acho que eles têm uma boa ideia de quando isso vai acontecer. Não sei quando é. No entanto, eu tenho um sentimento muito forte de que isto vai acontecer ainda na minha vida. Digamos, dentro de 20 anos. Você provavelmente poderia trazer isto talvez em 10 anos ou até 5 anos, mas em 20 anos eu acho que isto vai acontecer. Até que ponto isso afetará o mundo? Só podemos imaginar e temos a certeza de que há planos de contingência agora para que este evento aconteça, porque acredito que é isso amplamente conhecido dentro deste círculo, quer dizer,
daquele círculo de maçons, eles sabem quando é que isto vai acontecer. Eles podem ter um prazo e parece provável que eles tenham. Novamente, é uma dessas coisas, seria inconcebível se eles não soubessem. Eu quero dizer a vocês que eles têm os melhores cérebros do mundo trabalhando para eles nisso. Você sabe. E eles sabem tudo sobre isso. E pessoalmente, eu não sei nada. Portanto, ele está dizendo que as pessoas que estão envolvidas neste plano maléfico são as pessoas mais inteligentes do mundo. Eu agora vou mostrar a vocês uma parte do documento em que eu traduzi e eu quero que vocês vejam, porque eu tenho falado isso nos meus vídeos, uma atrás da outra, de que o que está acontecendo agora é nada mais nada menos do que um treinamento. E então diz aqui assim, isto aqui é o documento, eu traduzi, tem aqui algumas partes que eu fiz o highlight e eu vou fazer isso aqui em ponto maior, que eu quero que vocês vejam o que é que está falando aqui. Ele diz assim, depois já treinamento. Esse treinamento é sobre como gerenciar conflitos, o que fazer em tempos de conflito, como gerenciá-lo, como controlá-lo. E então eles são ensinados a usar a força controlada e ela se estende a partir daí. Vocês sabem o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer nada mais, nada menos do que eles têm que haver algo para eles treinarem-se. E então o que está acontecendo agora é treinamento para aquilo que vai vir. E então mais abaixo diz assim, então você está falando sobre como lidar com problemas de agitação civil e assim por diante. Tudo isso é uma configuração para isso. Portanto, eu quero que vocês saibam, mais uma vez, já disse centenas, mas vou dizer mais uma, tudo o que está acontecendo agora, estes bloqueios, estas máscaras, é tudo para submissão, para controle da humanidade, que é para saber como é que eles vão agir. Nas áreas mais difíceis que eles estão tendo agora mais dificuldade, é nestas áreas que eles precisam se aprimorar, aperfeiçoar. Mais abaixo eu vou ler aqui um trecho muito interessante que diz assim, e este é um bocadinho grande, diz assim, muitas coisas vão acontecer nos próximos anos. Lembrem-se que isto foi há 11 anos atrás. Muitas coisas vão acontecer nos próximos anos e tudo tem a ver com poder. Parte disso eu não entendo completamente, para ser sincero com você, mas pelo que eu entendi, há bastante intermediação de poder e é principalmente aqueles que controlam a maior parte da sociedade há não apenas centenas de anos, portanto aqueles que controlam a sociedade não apenas há centenas de anos, mas há milhares de anos que desejam esse controle para continuar. E para fazer isso tem que haver uma sequência de eventos que deve ser fabricada para que isso aconteça. O que eu acabei de descrever para você é provavelmente a primeira parte. Portanto, o que é? Foi aquilo que eu já falei, aquela gripe, aquela tal, como é que é dizer, a gripe, a queda da economia, tirando a internet, a eletricidade, etc. Ele aqui à frente depois diz uma coisa muito interessante, diz assim, então vamos entrar nesta guerra, depois disso eu não posso dar um prazo para quando é que isto vai acontecer. Vai haver depois um evento geofísico na Terra que acontecerá e afetará todos. E eu acredito que o que está acontecendo, essa coisa eu foco mais em Texas, eles estão treinando como é para frizar, para congelar certas partes da Terra. No Japão, quando aconteceu aquele grande tsunami, mas onde foi o outro? No Haiti, aquele grande terremoto, etc. Isso tudo são treinamentos e os governos que aceitam que eles treinam nos seus países recebem uma grande quantidade de dinheiro. Continuando, diz assim, agora, a esta altura, todos teremos passado por uma guerra nuclear e biológica. Portanto, ele diz que primeiro vai acontecer, como eu já disse a vocês, e depois vai acontecer uma guerra nuclear e biológica. A população da Terra, se isso acontecer, será drasticamente reduzida. Quando esse evento geofísico ocorrer, os demais, portanto os que ficarem vivos, serão provavelmente novamente reduzidos pela metade.
e quem sobrevive determinará quem vai levar o mundo e a população sobrevivente para a próxima era. Então, estamos falando de uma era pós-evento cataclismo. Quem será o responsável? Quem vai estar no controle? Então é tudo isso, e por isso que eles estão tão desesperados para que essas coisas aconteçam dentro de um prazo definitivo. Caso contrário, eles vão perder. Ok, e depois o Bill, que é aquele homem, diz assim, este aqui, diz assim, ok, deixe-me bancar aqui agora o advogado do diabo e fale comigo do seu ponto de vista de ter bastante experiência militar profunda e familiarizada com o pensamento militar. Por que é que a guerra e o estabelecimento do governo totalitário e a atmosfera do medo e assim por diante? Por que é que tudo isso é necessário para que ocorra um grande evento geofísico, como você disse, o que perturbaria ainda mais a infraestrutura? Resultaria em muitas mortes, resultaria em todo o tipo de emergências em todo o mundo, tais como terremotos, tsunamis e sabe mais Deus o quê. Isso por si só justificaria a lei marcial na maioria dos países e estados de emergência, e essa mesma facção poderia facilmente justificar a suposição do poder neste tipo de emergência. Por que é que a guerra faz parte deste cenário? Eu não entendo isto. E então o homem diz isso. Eu acho que você tem que olhar para isso de um ponto de vista diferente. Após o evento cataclismo, haverá pouca ou nenhuma estrutura. E se não houver estrutura, isso significa que uma estrutura deve ser reposta naquele lugar. Uma estrutura precisa estar em vigor antes que isso aconteça, com algum tipo de certeza de que sobreviverá ao que está por vir, para que eles depois possam pousar com os dois pés no mesmo dia e permanecer no poder e ter o poder de que desfrutou anteriormente. Por outras palavras, ele está dizendo que para que eles possam realmente ficar no poder, eles têm que planejar o que vai acontecer, a destruição, mas têm que ter aquela infraestrutura que vai ser necessária para a reconstrução. Aí é que eles têm todo o poder. Suponhamos, o mundo vai ficar destruído, 75% do mundo vai ficar destruído, mas eles têm que apresentar uma solução. E uma delas, que eu vou dar o exemplo, excuse me, é o tal banco de sementes que eu mostrei aí num dos vídeos. Por outras palavras, isso também está no documento, ele diz que eles estão fazendo um jogo que eles já sabem quem é que vai ganhar. Eles já sabem o que é que precisam para ter a vitória. E então ele diz assim, se todos nós pudéssemos olhar atrás na história, podemos ver que toda a guerra alcançou um objetivo. Além do sofrimento, o sofrimento humano que continua, sempre é atingido um objetivo. E o objetivo está sempre do lado do vencedor. Eu queria ver se eu punha tudo num vídeo, mas como eu tenho ainda muitas informações, como os irmãos sabem, são 11 páginas de um documento, eu só estou tirando algumas frases, ainda tenho muito para falar, só eu vou fazer mais um vídeo. Então eu vou por este vídeo número 3 e o outro talvez o número 4. Não percam a última parte e que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.